Muita gente me pergunta como escolher um notebook. Qual é o melhor notebook? O que é importante no notebook? Tem muitas opções, né? Tem notebook que custa R$ 8.000, tem notebook que custa R$ 1.500. Então, algumas coisas, quando você vai comprar um notebook, você tem que pensar. A primeira coisa é para que você vai usar. Notebook, a primeira grande diferença é o tamanho da tela, já começa por aí. Uma pessoa que vai usar um notebook como se fosse um computador desktop em casa, por exemplo, o ideal é que tenha uma tela grande, uma tela de 15 polegadas pelo menos. Quem vai ter que carregar o notebook por aí, pretende usar fora de casa, tal, aí essa pessoa já pode ter um notebook de 13, o ideal é 13, 14 polegadas, o ideal é até 13 polegadas, mas tem 14 polegadas também. Outra coisa importante é você tentar identificar qual é a sua necessidade de duração da bateria. Assim, se você é uma pessoa que está muito em trânsito, não tem normalmente tomada para carregar um notebook, então você vai precisar de um notebook com uma boa duração de bateria. E aí, o que isso quer dizer? Os notebooks hoje têm opções de armazenamento diferentes. Então, uns armazenam em HD, no HD convencional, as informações, e aquele HD mecânico, ele tem um disco ali dentro que fica girando e isso consome energia. E outros mais recentes já trabalham com SSD. SSD é um tipo de HD que não tem aquela parte mecânica, não tem o disco girando lá dentro. Ele é uma memória mais estável, mais confiável do que a memória RAM, por exemplo, que funciona como se fosse um HD, mas é uma memória, não tem parte mecânica, é só eletrônica. Com isso, esses notebooks têm uma bateria que duram muito mais. Então, assim, um notebook que tem um HD que dura, enfim, um HD com partes mecânicas, ele vai ter uma autonomia de 2h30, 3 horas no final das contas de uso. Isso é o normal. Agora, um notebook que tem um SSD, ele pode durar 6, 8 horas até, dependendo do aparelho. Tá vendo? Tem um disco que fica rodando lá dentro, consome mais energia. Isso aqui é um SSD, é um HD que é só uma memória, não tem nada mecânico, então não consome quase nada de energia e é bem mais leve. Qual é a diferença? É que os SSDs ainda são muito caros, então os notebooks com SSD têm 128 ou 256 GB de HD, enquanto que os que têm o HD mecânico, o tradicional, esses têm 500 gigas, 1 tera e às vezes até mais. Então você tem uma memória maior. Quer dizer, tudo depende da forma como você vai utilizar o seu computador, do tempo de bateria que você precisa, se você vai ficar muito tempo fora de casa, enfim. Mas o ideal hoje é que você considere primeiro essa questão, se você vai precisar de muita bateria ou não, e a tela de LCD, se você precisa de uma tela grande ou pode ser uma tela pequena em função da necessidade de portabilidade, de andar com o notebook, né? Outra questão importante é você procurar já um notebook que tenha o sistema operacional atualizado, ou seja, com Windows 10 pelo menos, que na hora da atualização, às vezes o notebook traz alguns recursos próprios quase que caiu o celular, alguns recursos próprios do fabricante, que quando você faz uma atualização do Windows sem ser pelo fabricante, você perde aqueles recursos próprios, botões específicos que tenham funções, enfim. Então o ideal é você já ter um notebook com o sistema operacional atualizado e procurar não atualizar a não ser pelo fabricante, tá? Exemplo de notebook que tem o HD dentro. Tem aqui um leitor de CD, DVD e tem o HD interno.
1 TB. Esse aqui já é um notebook que tem um SSD. Olha a diferença de espessura desse para esse. E o peso também é muito diferente. Então, lembrando, o que é essencial na hora de escolher um notebook. O tamanho da tela pode ser de 13 ou 15 polegadas. Quanto maior, mais difícil é carregar e mais energia gasta. E o HD pode ser mecânico ou SSD. O mecânico ele tem mais espaço, mas gasta mais energia, e o SSD tem menos espaço, consome menos energia.